Techniques EDRs Evasion. EDRs versus antivírus. Os antivírus, o mais comum visto em diversos ambientes. A detecção de malwares mudou bastante nos últimos anos, passando a utilizar técnicas mais avançadas. Os EDRs não substituem os antivírus. Na verdade, os EDRs trabalham junto com os antivírus, protegendo redes, sistemas e endpoints, que é no caso dos EDRs. Os EDRs são produtos de segurança que reúnem diversas técnicas de detecção. Monitoram uma enorme quantidade de recursos dos sistemas que estão instalados. Esses diversos dados recolhidos utilizando técnicas de telemetria. Os dados são interpretados pelo algoritmo do EDR. O algoritmo coloca num painel que é possível verificar esses dados e poder fazer análise em tempo real. O Endpoint Detection and Response, como ele funciona? Seriam como sensores em um ambiente monitorado, de forma que os dados recolhidos ajudam equipes de segurança como SOC e Threat Hunters. Com esse histórico de atividades, é possível em tempo real tomar ações contra uma ameaça instaurada e mitigar o dano ou até mesmo impedir. Em tempo real, impedir o ataque e até mesmo verificar se aquilo é um falso positivo ou até mesmo um falso negativo. A atividade do endpoint monitora constantemente, permite visualizar atividades de adversários, mesmo ao tentar violar esses sistemas de detecção. Claro, hoje vou demonstrar aqui algumas técnicas para poder evadir esse tipo de proteção, criando uma base de dados, extraindo sinais de atividades anômalas. Caixa fechada. Os EDRs são caixas fechadas, não sendo conhecido o seu funcionamento efetivamente. Ele é protegido, é claro, pelos sistemas dessas empresas para não ser, os segredos desses softwares não serem revelados, pois empresas de segurança que produzem esses softwares protegem as técnicas que utilizam para fazer as detecções de comportamentos mal intencionados em códigos. O funcionamento interno é sempre mantido em segredo. É um segredo industrial. É claro, cada empresa de segurança de antivírus tem os seus próprios algoritmos de detecção. Podemos, é claro, fazer estudos para aprender seu funcionamento interno utilizando análises dinâmicas e estáticas, entendendo a lógica e as formas de detecção utilizadas. É o suficiente? É suficiente utilizar um EDR? Se um sistema de detecção de endpoint for deixado sem nenhum monitoramento, a quantidade de falsos positivos ou negativos, é claro, que é gerado causa confusão. Se você deixar um EDR rodando sem monitoramento numa empresa, numa grande corporação, é claro que ele vai gerar vários logs, que isso é muito útil, mas sem monitoramento não é tão efetivo. E a segurança do ambiente fica completamente comprometida. EDRs são ferramentas que, se gerenciados de maneira correta, todo esforço é recompensado. Sem uma equipe de segurança que monitore em tempo real, disponível quase que integralmente, investigando toda atividade suspeita, fica difícil monitorar todos os dados gerados por essas ferramentas. O EDR é uma ferramenta que trabalha junto com o antivírus, não substitui um e outro. Cada um tem o seu objetivo dentro de uma questão de segurança, dentro da própria residência de uma pessoa, um computador doméstico ou até mesmo numa empresa, dentro de um ambiente profissional. O Win32 Anti-Syscalls. Agora eu vou falar um pouco do sistema do Windows. O código é executado no modo de usuário e interage com o kernel. O código aproveita a API Win32 durante a execução para chamar funções. Por exemplo, solicitar um identificador para outro processo. Muitas ações não podem ser executadas no User Mode. Precisa ser executado em Kernel Mode. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos de bypassar antivírus. Syscall, no nível de Assembler, é uma instrução que permite a transição temporária do modo do userland para o kernel. A Syscall forma a interface entre um processo em userland e a tarefa para ser executado no kernel. Em vez de implementar instruções de chamada de sistema em cada função que precisa interagir com o kernel, o Windows fornece por meio de funções em NTDLL. Essa é a API nativa. Tem a API Win32 e a nativa. A Win32 é uma abstração da nativa, como veremos. A API nativa é um conjunto de rotinas que é executado em kernel mode. Essas rotinas começam com NT ou ZW. Em user mode, pode acessar essas rotinas usando syscalls em modo de usuário.
seja NT ou ZW, podem executar operações semelhantes, se comportam da mesma forma. Existem instruções, que é chamado por NT, ou no início, né, NT ou ZW, que executam a mesma função, a mesma funcionalidade, mas no kernel diferem em como são executadas. No kernel mode, em kernel mode, ring 0, user mode, ring 3. Kernel mode, ring 0. É executado de forma diferente. Fluxo de execução normal. A chamada, por exemplo, aqui é uma chamada de API. Essa chamada dentro do ring 3, user mode, vai chamar o kernel 32 open process. Esse nome, kernel 32, parece que ele vai ter mais privilégios dentro das DLLs. Mas no caso, a NTDLL que está mais próxima, em nível mais baixo do kernel, do que a própria kernel 32, que vai fazer um open process. E chamando a NTDLL, NT Open Process, ou seja, é uma abstração. Open Process é o Win32, a API, e NTDLL é a API nativa, que daí vai fazer a chamada de sistema e seguir o fluxo para o kernel executar. API Hooking. API Hooking, o que é isso? Uma das técnicas mais populares dos sistemas de EDRs. Windows API Hooking. Isso pode fornecer uma visão do comportamento que um programa tenta executar. Antes de passar ali em NTDLL, vai passar por NTDLL, vai passar junto com o hooking. É um gancho, né? É um jump, na verdade, ele faz um jump dentro da questão ali do assembly, né? Como aqui embaixo está descrito, uma forma de implementar e utilizando um jump, que altera o caminho da execução do código, pulando para outro endereçamento de memória. Esse jump é implementado no início da função. O EDR não vai se conectar na API do Windows, mas na sua versão nativa. Exemplo da API, o VirtualLock X. API 1.32, versão nativa, NT Allocate Virtual Memory. E é através dessa aqui, que muitas vezes nós localizamos também onde está esse jump, onde é feita esse jump. Se tem o EDR instalado, esse jump está lá, se não, não. Senão é chamado direto a NTDLL, no caso ali. Jump. Essa instrução de salto incondicional causa um redirecionamento para hooking.dll do EDR. Após isso, o algoritmo do EDR pode examinar o código executado na API nativa. Se o código for executado normalmente, um retorno à memória ntdll.dll. E a syscall executa a instrução iniciando a transição. Isso acontece se o EDR permitir, após determinar que o código não é malicioso. É claro, ele vai primeiro fazer o scanning dele usando os algoritmos, processando. Após isso, após esse jump, se não tiver o código malicioso, se não for um software mal intencionado, um malware ou qualquer coisa do tipo, o fluxo de execução continua. Fluxo de execução com a API Hooking agora. Então, ele vai chamar no ring 3, aqui NTDLL, vai primeiro para o EDR Hooking, que é o sistema, o software de proteção, ele vai voltar aqui para NTDLL e daí vai continuar para a syscall e o fluxo para o kernel, onde é feita a transição. Em kernel, mode ring 0. Aqui alguns ataques que é feito contra essa EDR, como é feito para enganar a EDR contra ela ou dentro do próprio sistema Windows, no caso aqui, Direct Syscalls. Permite que um atacante execute um código no contexto da API do Windows, não dependendo da API nativa do NTDLL.dll. É implementado diretamente como uma instrução. No caso de malware PE, na seção dentro do PE.text, na forma de instrução assembly, chamando a syscall diretamente de dentro do arquivo, sem passar para a NTDLL. É claro que esse tipo de execução, muitas vezes hoje, já é detectada. Mas não basta fazer esta chamada sem o número da ID da API nativa. Cada syscall tem um número único, chamado de SSN. O que é isso? É o System Service Number. Pode ser codificado no arquivo assembly ou calculado dinamicamente. Essa SSN é o número da syscall. Muito importante. Cada syscall, cada chamada de sistema tem a sua própria codificação, seu próprio System Service Number. Aqui está um fluxo de Direct Syscalls, aqui no ring 0, em vez de passar, muitas vezes ele pula até o kernel 32, pula tudo e vai direto para a syscall. Esse tipo de comportamento, hoje muitas vezes é detectado já pelo EDR. Existem outras formas de detecção também. Em vez de só olhar aqui o NTDLL, o EDR pode estar olhando também a stack
e ver se foi chamado o NTDLL. Se não foi chamado, é uma forma suspeita, né, que é uma execução não legítima dentro do próprio sistema Windows, dentro daquele fluxo de execução. Fica uma coisa anômala, então ele vai detectar também. Como funciona aqui? Move R10 RCX, Move AX SSN, System Service Number, Syscall Hatch. Então ele pode detectar. Alguns não detectam, depende da implementação desse malware. Indirect Syscall. Agora, é parecido, mas diferente. É a mesma carga ali, vamos dizer, o payload, para pular para essa Syscall, mas no caso não vai para a Syscall, vai para a NTDLL, o endereçamento de NTDLL, para fazer com que o fluxo fique legítimo para o sistema, tanto para o sistema quanto para o EDR. São implementadas da mesma forma que a Syscall direta, onde o assembly é criado manualmente. A diferença para a Syscall indireta reside na utilização de uma instrução jump no arquivo assembly, saltando para o endereço de memória da instrução Syscall dentro de NTDLL. Então ele vai usar essa técnica para poder utilizar a própria chamada de sistema oficial do sistema, vamos dizer assim, NTDLL, para tentar fazer com que o EDR ache legítima aquela execução. Como está escrito aqui, essa execução é legítima para o EDR, e além de extrair dinamicamente o SSN, ou dinamicamente, ou através de uma tabela que você pode saber qual que é o número daquela Syscall que está sendo utilizada ali, é preciso do endereço de memória da instrução Syscall do NTDLL. Existem programas para detectar a SSN de cada chamada de sistema que é utilizada ali. Porque existe as APIs documentadas do Windows e as não documentadas, as undocumented. A NTDLL tem várias chamadas delas que não são documentadas, não são públicas, vamos dizer assim. Mas existe, é claro, pessoas que fizeram essas documentações, engenharia reversa, para poder entender como funcionam as chamadas que não são documentadas. Aqui está um fluxo de execução indirect Syscall, como seria. Então, ele pulando aqui, move R10 RCX, move AX SSN. Jump, endereço de memória em NTDLL. Então, faz um jump para esse endereço de memória. Dentro de NTDLL, vai passar pelo hook, vai voltar ali e vai para a Syscall fazer a transição nesse nível mais baixo para o kernel mode, ring 0. Agora, uma forma que o Windows também detecta algumas chamadas de sistema não legítimo ou legítima usando o Event Tracing for Windows. Isso é implementado no Windows, que o EDR também utiliza esse tipo de log. São logs que são gerados pelo Windows. Essas técnicas apresentadas podem ainda funcionar, mas com o passar do tempo, os EDRs vão mudando suas estratégias de detecção e técnicas já apresentadas vão tendo limitações de bular o EDR. O ETW, que é o Event Tracing for Windows, analisa toda a pilha de chamadas e detecta anomalias mesmo utilizando Syscalls indiretas. As Syscalls diretas são mais detectadas. As indiretas, elas conseguem ser legítimas para os EDRs e também para o Windows, mas utilizando o ETW fica mais difícil ainda de burlar o EDR, porque o ETW vai ver a stack do sistema. O ETW fornece mecanismos de rastreamento no User Mode e no Kernel Mode. Está implementado no sistema operacional Windows, produzindo e registrando eventos, registrando tudo que o aplicativo faz. Essa telemetria gerada é utilizada pelo EDR para tomar decisões. Evading ETW. Pode-se tentar confundir o EDR que usa os eventos ETW gerado a partir do Userland, pois se tem acesso a essa telemetria. Mas se os EDRs começarem a recolher a telemetria do kernel mode, tudo que é feito para evadir o ETW em userland torna-se inútil. Então, a parte que a gente faz em userland, ali criando o código em assembly ou em C ou em outra linguagem, para tentar jump, fazer um indirect Syscall para o NTDLL, se for detectada na call stack, o ETW também pode monitorar a call stack completa. Então, se torna inútil o que é feito ali no user mode, porque ele vai trazer a telemetria do kernel mode também quando é feita a transição. Ele pode detectar alguma anomalia ali e fazer a detecção da mesma forma. E existem técnicas de confundir EDR como a Call Stack Spoofing, que é a técnica, é o nome da técnica. Tem a Thread Call Stack Spoofing, porque tem a Thread Environment Block, que é a TEB, e a PEB, que é a Process Environment Block, Stack. Armazena informações
sobre as chamadas de função ativas em uma thread. Esse espaço de memória com permissões não executáveis, sempre que um processo executar uma thread ou uma nova pilha é criada. Então, cada execução de uma nova thread, uma nova stack é criada. E dentro dessa stack vai ter a PEB, que é a Process Environment Block. E a TEB, que é a Thread Environment Block. Então, cada entrada na pilha contém informações sobre o endereço de retorno, indicando a próxima instrução a ser executada. O endereço da instrução seguinte é empilhado, push, empurrar. Quando o procedimento é concluído, o endereço de retorno é recuperado, pop, e o controle do programa é transferido para esse endereço de memória. Eu já falei sobre isso num vídeo que eu falei de antivírus. Eu falo de antivírus, eu demonstro ali com mais detalhes esse push e pop. Call Stack Spoofing. Técnica que permite a execução de código arbitrário, manipulando o fluxo de execução de um programa. É mais complexo fazer isso, muito mais complexo. Sobrescrevendo o endereço de retorno na stack, modificando o endereço de retorno apontando para a callback, ou seja, ele pode utilizar até a callback, em vez de retornar ao ponto inicial. A callback pode ser usada como um ponto de entrada ou executar o código direto na callback, apontando para um local de memória controlado pelo atacante, antes de retornar a execução para a função original. Esse ataque aqui é muito mais complexo e muito mais difícil de se fazer também. Isso vai depender da expertise do atacante, do malware ou da construção. Até para fazer uma análise no malware desse é mais complexo. Então, aqui chegando ao fim, vamos para a prática agora, demonstrando no x64DBG um exemplo, exemplos usando o WinDBG e o x64DBG. Então, agora vamos para a prática. Aqui no Windows 10, estou com esse Windows instalado. Esse aqui está instalado o IDR. Vou abrir aqui a calculadora, e colocar aqui o WinDBG para rodar. WinDBG. Aqui no outro, também vou abrir a calculadora. Esse sistema aqui não está o IDR instalado, só está o antivírus, está desativado. O antivírus, a detecção de antivírus, Microsoft. Eu vou colocar aqui o WinDBG também. Então, esse aqui não está instalado. Então, Attach to Process, Calculator. Aqui nessa linha do meio eu vou digitar XNTDLL, o ponto de exclamação, NT Allocate Virtual Memory. Vai gerar esse endereço aqui. Vou pegar ele, copiar e vou colar aqui. Ele vai para a chamada propriamente dita da syscall, NT Allocate Virtual Memory, que é uma syscall não documentada. Então, move R10RCX, move EX18H, da forma que a gente viu nos slides, nos exemplos. Então, vou ir para essa aqui que está instalado o IDR, vou abrir a calculadora, aqui dentro desse debugger, o WinDBG, mesmo comando, x, ntdll, exclamação, nt allocate virtual memory. O que vamos encontrar nesse endereçamento? Aqui não vamos ver o RCX, e sim um jump. Às vezes vai ter aqui, antes dele, vai ter isso aqui, ó, move R10RCX. Dependendo da implementação do IDR, não vai ter. Vai ter um jump somente. E vai seguir o fluxo, vai passar por ele primeiro. E daí vai para o NTDLL e executar a syscall. Essas syscall não são documentadas. Essa NTDLL é uma API nativa não documentada. A Win32, que é o kernel 32, é documentada. Então, vamos agora para o x64DBG para fazer a demonstração aqui. Vou demonstrar utilizando um malware, né? Na verdade um módulo que é do Cobalt Strike, que foi vazado, acho que foi ano passado, que é essa hash aqui, está no unpackme, que é com essa hash é possível baixar essa amostra, tem que se registrar aqui no site, tem que ter um login para poder baixar. Aqui no vírus total, colocando essa hash no vírus total, indo em detalhes aqui da community, aqui tem a descrição. É um Cobalt Strike Beacon que foi detectado, 56 antivírus detectam ele e tal. Então é uma amostra do Cobalt Strike. Então vamos aqui eu já baixei esta amostra. Então está aqui, coloquei esse nome COBSTR, na verdade tem a hash dele todo, né?
Vou colocar aqui, primeiro, vamos ter que fazer ele está pequeado, né? Vamos ter que fazer um unpacking dele, né? Então, x64dbg, ele vai abrir aqui. Já tem um breakpoint. Qual que é o breakpoint para mim poder fazer um unpacking dele? É o Virtual Protect. Ele está aqui na kernel 32.dll Virtual Protect. Está habilitado já o jump. Vou executá-lo. Já está aqui no endereçamento correto, no jump Virtual Protect. Depois desse Virtual Protect, ele prepara para executar o quê? O NT, como exemplo aqui, ó. NT Protect Virtual Memory. Aqui é a API nativa. Claro que estamos aqui ainda dentro do pecado. Está pecado, né? Está pequeado. Agora vou fazer um unpacking. Menos aqui para voltar. Eu vou aqui nesse endereçamento RCX. Siga nesse caminhãozinho aqui. Ele vai aqui mudar o endereçamento aqui nos hexadecimal. Aqui MZ4D5A. Eu tenho aqui, quando falei de antivírus nesse canal, eu falo sobre esses endereçamentos aqui no caso do PE. MZ, então esse aqui é um PE. Vou ir para seguir no mapa de memória e vou dump memory to file. Área de trabalho, eu vou colocar salvar. Já salvou lá. Então vou fechar ali, vou pegar esta amostra que foi feita a unpacking e vou colocar aqui no x64dbg também. Já tem uns breakpoints aqui de testes que eu estava fazendo, mas, por exemplo, eu vou aqui nos símbolos, eu vou reiniciar ele aqui, símbolos, aqui tem as DLLs carregadas, e vou aqui em kernel 32, símbolos, kernel 32, cliquei aqui em kernel 32, e vou aqui embaixo no campo de pesquisa, virtual alloc. Então, esse virtual alloc ele vai fazer a alocação de memória. Vou clicar 2 vezes nela. É um jump. Virtual alloc, jump. Vou clicar novamente. Esse virtual alloc vai para onde? NT allocate virtual memory. Se eu clicar aqui 2 vezes, eu vou para onde? Move R10 RCX, move AX18, que é a SSN. Como é que é chamada aqui? ZW allocate virtual memory, dentro desse malware. Dentro dessa amostra deste malware. Ó, vou aqui demonstrar, ó. Quando a gente executa no x64, aqui fica uma DLL loader carregada aqui na pasta onde está. Mas a amostra é essa aqui. Ou no DAI aqui. O que é no DAI aqui, ó? É um tipo o quê? DLL. Ela não é um PE. Só que as DLLs, a estrutura da DLL é parecida com o PE. Ela começa com MZ também. 4D5A, que nem o PE. Se eu clicar em PE, aqui ele vai fazer toda a análise aqui. E vai mostrar todo a estrutura deste DLL. Então, voltando para o x64dbg, então aqui está toda a chamada e cada ZW Carry Information tem a sua própria SSN. Ó. Cada chamada de sistema tem a sua própria SSN. Como é que eu sei disso? Então, vou pegar essa 18 aqui e vou aqui no exemplo, que é este GitHub aqui, ó, j00ru.vexilium.org. Aqui tem essa tabela das Call Table, System Call Table, XP 2003, Vista, Windows 7, 8, 10, 2022 e 11. Então, vou colocar 18 aqui em cima e vou dar um Show All Highlight. O que vai demonstrar aqui? Onde que essas chamadas de API, de qual sistema que é. Aqui, ó. A partir do Windows 8.1 15.07, no caso aqui o Windows 8.1 não, então é a partir do Windows 10 15.07, que está aqui, ó, 0x18, até o nosso, agora o server 23 H2 já também usa essa SSN para o NT Allocate Virtual Memory, que no caso lá é a ZW Allocate Virtual Memory, que é a mesma funcionalidade, como já demonstrado. Então, se eu colocar ali um breakpoint em ZW Allocate Virtual Memory, habilitei esse breakpoint e vou ir até essa chamada, executei. Então, a RP, que aponta para a próxima instrução, está aqui nessa ZW Allocate Virtual Memory. Se eu for aqui embaixo olhar, ó, .text está na seção .text, ntdll.dll, o que ele está chamando? A ntdll.dll. Vou dar um F8 aqui.
é F8. Ele vai executar, ó, ntdll.dll. Ó, aqui, ó, na RAX ficou o 18, que é a SSN. Através daquela tabela existe programas para isso, né, para descobrirmos dinamicamente o SSN. Teste syscall hatch. Aqui está, ó, ntdll. Então ele realmente chama a ntdll fazendo essa syscall, essa indirect syscall, passando por ntdll para fazer esse procedimento. Se eu for pegar aqui o nosso Process Hacker e abrir aqui o Process Hacker DLL Loader aqui embaixo, com o x64dbg, aqui em Threads, e eu clicar aqui, o que tem carregado aqui nessa segunda thread? Tem a sua própria stack, né? É criada aqui a ntdll-zw wait for worker, tá? Wait for work. É uma DLL não documentada, tem que pesquisar se existe uma documentação sobre essa DLL. Então ele fica esperando nessa DLL, ou seja, é uma indirect syscall. Ele chama primeiro a ntdll antes de passar pelo EDR. Aqui não tem EDR instalado, né? Mas estou falando como é o funcionamento deste malware. Então, pegando o nome aqui no Process Hacker, copy name dessa DLL Loader, exatamente aquele nome, vou abrir o Procmon 64. Já fiz alguns testes aqui. Vou abrir aqui tirar esse nome aqui, colocar esse outro. Então é process name is o nome, aqui operation is thread create, acha a operation aqui, coloca ali thread create, add aqui no caso, tem o load image e a thread create. Então apply, ok. Vou executar aqui novamente aqui essa syscall aqui. Vou executando até aparecer ali. Então a thread create está aqui e aqui está a load image user32. Então ele vai carregando as DLLs, vai fazendo ali na thread, né? Então vou abrir aqui, ó, stack. Aqui é um exemplo onde tem o U aqui é o usuário, ó, ntdll para o kernel mode. Aqui fica claro como funciona a stack. Se o ETW ficar monitorando a stack, alguma anomalia entre ntdll, que é aqui, ó, o Uzinho azul, user, para o kernel mode, aqui, vamos dizer, a divisão. Se alguma anomalia for detectada aqui, nessa stack, o ETW pode informar o EDR que algo anômalo está acontecendo na stack e também detectar esse malware. Se for utilizado técnicas de call, stack spoofing ou thread stack spoofing, cada thread tem a sua stack. Se gostou do vídeo, deixa um like. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.